Então, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de Aqua do segundo ano de 8/10. E teremos aí, então, hoje, falar um pouquinho do ciclo do nitrogênio, né, que é um ciclo biogeoquímico, ou seja, um ciclo que tem começo, meio e o fim volta para o começo, né, que envolve tanto, né, as condições, os fatores biológicos, como geológicos, como químicos, né? Então, o nitrogênio, ele é um elemento da tabela periódica extremamente importante para a formação de vários tipos de compostos orgânicos. Dentre esses compostos orgânicos está a clorofila. A clorofila, basicamente, possui 4 nitrogênios, e esses nitrogênios são importantíssimos para fazer com que o átomo de magnésio que está presente na clorofila, né, possa ser energizado, né, a luz do sol possa ser captada e transformada em energia elétrica e depois em energia química no processo de fotossíntese, né? Então, a importância do nitrogênio, ela é muito grande, no sentido de que sem o nitrogênio nós não teríamos a clorofila, e não tendo a clorofila, nós não teríamos o processo de fotossíntese, e, portanto, não teríamos oxigênio atmosférico, e o nosso planeta não teria vida. Então, o ciclo do nitrogênio já começa com uma importância aí. Outra importância do ciclo do nitrogênio é porque as plantas, elas, a partir da fotossíntese, ela vai produzir glicose, e essa glicose, ela vai ser a fonte de energia dos demais seres vivos e dela mesma. E aí vamos ter uma outra categoria de moléculas extremamente importante para a vida na Terra, que são as proteínas. As proteínas, elas são formadas por nitrogênio também, né? Vocês vão estudar lá na química, né, que e na biologia, que as proteínas, elas são formadas por um ácido carboxílico, né, e também um grupo amina. Esse grupo amina, NH2, ele vai formar aí, vai formar as proteínas, né? E para isso nós precisamos do nitrogênio também. E pensando que, por exemplo, no ser humano, né, vamos ter aí 70% da massa sem água, né? A gente sabe que 80%, 70% a 80% da massa de um ser humano é água. E os 20, 30% que sobram, 70, 60, 70% é proteína, né? Então, temos aí também a outra importância do nitrogênio. Além do que, né, se nós formos pensar no DNA e no RNA, nós também vamos ter aí, né, bases nucleotídeas, né, bases nitrogenadas, desculpe, né, que são a adenina, guanina, citosina, a timina e a uracila, no caso do RNA, são bases nitrogenadas, ou seja, as letrinhas do nosso DNA, basicamente, também são formadas por nitrogênio. Então, o nitrogênio é um dos ciclos mais importantes para a formação das estruturas vivas. E nesse caso, né, nós vamos ter aí no nitrogênio esse ciclo que vai compor, né, basicamente o nitrogênio da atmosfera, que vai ser captado pelas plantas? Não. Esse nitrogênio da atmosfera, ele tem que sofrer um processo chamado fixação biológica do nitrogênio, FBN. Então, a fixação biológica do nitrogênio, ela acontece a partir das chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? E essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas transformam o N2 em, né,
nitratos e nitritos que vão ser, né, aí reconhecidos pelas plantas, tá? Então, no caso aqui de plantas chamadas leguminosas, né, nós temos a soja, nós temos o feijão, né, plantinhas que formam vagem, tá? Então, ervilha, essas vagens, né, elas basicamente formam o grupo das leguminosas. E as leguminosas, elas fazem uma simbiose, uma associação, né, com essas bactérias, formando nódulos, né, nas suas raízes, e aí o que acontece? A bactéria produz, né, capta o nitrogênio e produz NO, né, NO3, NO2, nitrato e nitrito, que é absorvido pela raiz das plantas, e em troca essa planta dá proteção e água, sais minerais para essas bactérias. Então nós temos uma associação aqui, uma simbiose, onde, né, essas bactérias vão fixar esse nitrogênio. Mas também nós vamos ter bactérias que vão degradar, e fungos que vão degradar o nitrogênio que está no solo, né, no processo aí, por exemplo, de decomposição. Então, folhas mortas, animais mortos, coisas mortas que estão no solo serão degradados por seres decompositores que vão produzir amônia, né? A amônia, você sente o cheiro dela, por exemplo, quando você vai no banheiro, faz xixi, todo mundo faz xixi no banheiro, e aí, depois de um tempo, o banheiro começa a cheirar azedo, né? Esse cheiro azedo, né, cáustico, é da amônia, que começa a volatilizar. Essa amônia, né, ela foi produzida por esses seres decompositores. Só que a amônia, ela é tóxica. Então, o que, que acontece? Bactérias nitrificantes vão transformar essa amônia em nitritos e depois em nitratos. Esses nitritos e nitratos, então, juntamente com os nitritos e nitratos que as bactérias fixadoras de nitrogênio do ar atmosférico fixaram, vão todos, né, serem absorvidos pelas plantas. Então, o ciclo do nitrogênio para o resto da vida na Terra começa nas plantas aqui, né? Então, as plantas vão assimilar esses nitratos e nitritos e produzir aminoácidos, produzir proteínas, produzir DNA, RNA, que vão ser fonte de consumo para os animais. Então, nós, animais, né, não dependemos das plantas apenas, né, no caso aí de oxigênio, mas também nós também dependemos das plantas para, né, ter a disponibilidade do nitrogênio que está na atmosfera. E as plantas necessitam das bactérias e dos fungos para que esse nitrogênio ele esteja disponível em formas menos tóxicas e que a planta consiga absorver. Então, nós temos aí o ciclo do nitrogênio, extremamente importante, né, para a vida na Terra. Então, quando nós observamos aí, né, produtores que vão lá, né, e jogam veneno no solo, processos que diminuem e que destroem essas bactérias e esses fungos, né, nós vamos ter aí a pouca disponibilidade de nitrogênio. Na nossa sociedade, né, nós utilizamos esse nitrogênio na agricultura, né, ou na forma já de nitratos e nitritos, que são os fertilizantes químicos artificiais, que são produzidos e colocados em plantações, grandes plantações de monocultura, ou, né, a partir da chamada inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio. Alguém tem alguma dúvida? Respondam se tem dúvida ou não, porque senão eu vou começar a pedir que vocês fiquem com o vídeo ligado. Porque às vezes eu pergunto, aí sobra aquele cri-cri, assim, sabe? Então, ou respondam
no chat ou respondam no áudio, tá? Porque eu tenho que ter certeza que vocês estão aí, não estão dormindo, tá? Então, basicamente, esse é o ciclo do nitrogênio. Então, nós vamos aqui ver, né, um pouquinho do ciclo do nitrogênio também, a partir de um vídeo da Embrapa, tá? Que mostra qual é a importância industrial e ambiental da fixação de nitrogênio como substitutivo dos fertilizantes químicos. Porque para termos fertilizantes químicos, nós precisamos da mineração. E a mineração, nós sabemos que impacta muito o meio ambiente. É só ver lá Brumadinho, só ver vários outros locais aí onde nós temos que extrair determinados elementos químicos, né, para produzir componentes, compostos para a nossa vida em sociedade. E, né, o que acontece é que o nitrogênio ele está disponível principalmente em montanhas, né? Então, uma das grandes fontes de nitrogênio, por exemplo, é a Serra do Mar, né? Já se teve alguns projetos em o pessoal simplesmente tirar toda a Serra do Mar. Então, daqui de Curitiba daria para ver o litoral, por exemplo. Só que aí a gente destruiria todas as montanhas para retirar o nitrogênio, o fósforo, o potássio e outros componentes que estão lá. Isso não acontece porque, né, a população se agilizou e transformou quase toda a Serra do Mar em área protegida, né, em reservas de patrimônio natural, né, de preservação. Então, a gente não tem isso acontecendo. Então, eu vou colocar aqui o vídeo, tá? Esse vídeo, ele não tem fala, ele é de leitura, então eu peço que vocês prestem atenção no que está escrito nesse vídeo aí, tá?
Então, pessoal, né, para quem não conhece, né, a Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária, é a empresa pública responsável pela pesquisa agropecuária no Brasil, né? Então, o nosso país ele tem uma empresa que faz pesquisa como se fosse uma indústria, só que ela é pública, né? E isso, a Embrapa, ela surgiu muito da época em que nós não tínhamos uma indústria tão desenvolvida aqui no Brasil, né? Então, nós não tínhamos Monsanto, nós não tínhamos outras indústrias, né, privadas. Então, o que acontece é que essa empresa, ela é pública e ela faz a pesquisa de vários processos e tecnologias, né, para melhorar a produção agrícola, a produção pecuária, e agora nós temos recentemente a Embrapa Florestas, né, que trabalha com a questão florestal, né, de exploração florestal. Então, basicamente, o que acontece com esses produtos da Embrapa? Então, por exemplo, o inoculante, né, que a Embrapa produz, ela é distribuída gratuitamente para vários pequenos agricultores ou a preços muito pequenos, apenas para o custeio de transporte, custeio de material que é utilizado, né? Então, justamente porque quem paga a Embrapa são nossos impostos. Então, basicamente, é como se a população tivesse uma empresa, né? Todo mundo aqui fosse sócio de uma empresa que injetasse dinheiro nessa empresa e, em troca, né, receberia os produtos dela. Então, a Embrapa, basicamente, é uma empresa pública que faz isso aí, né? Ela tem no Brasil inteiro, né? Alguns estados têm suas próprias Embrapas também, né? Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos a Emater, né? Que ela surgiu no começo para ajudar a crescer a produção de erva mate, né? Nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, a Epagre, né? Então, existem várias empresas que são públicas, que fazem pesquisa justamente para poder fazer o desenvolvimento de várias áreas da agricultura, da pecuária, né, das florestas, e aí, nesse sentido, várias pesquisas agora, né, dessas empresas, visam a diminuição dos impactos ambientais da indústria, como do agronegócio, por exemplo, né, como forma de, por exemplo, barrar a crise hídrica, né? Então, nós temos aí várias formas, várias situações em que a parte ambiental ela é extremamente importante, e nós vamos ver também algumas reportagens aí durante as aulas, né? Então, temos também ali, né, um texto, tá, que é o vídeo lá do ciclo do nitrogênio também, né, é interessante aí de vocês darem uma lida, tá, darem uma assistida, e basicamente, se alguém tiver dúvidas aí, se manifeste, né, todo mundo aí tá tranquilo, nenhuma dúvida. O vídeo é bem interessante. A gente vai ter outros vídeos também de entrevistas, né, de soluções que estão acontecendo na questão da poluição do solo, né, antes de a gente realmente falar de poluição do solo, também, nós vamos ter várias dúvidas aí, tá? Então, nesse sentido, vamos já também informar para vocês que semana que vem, na quarta-feira, então a gente vai postar depois no Classroom, na semana que vem nós teremos na quarta-feira, então, quarta-feira, dia 14/10, vou até escrever no chat, 14/10, né, às 14 horas, uma palestra, tá, sobre as profissões ambientais, né, as questões ambientais e as profissões ambientais. Deixa eu pegar aqui, só para
pegar ali para a gente poder... Daí você já anota o textinho direitinho. Só um pouquinho. Que a internet aqui tá lenta, sei lá, depois de chuva geralmente isso acontece. Então essa palestra ela vai acontecer, uma ex-aluna nossa, a Paola Coelho, tá? Ela é engenheira florestal da PUC, tá? Então, nesse sentido, vai ter certificado, todas essas coisas aí, né? Então, participem, vai ser bem interessante, vai ser bom para vocês também perguntarem como é que está as oportunidades da carreira ambiental, né? Então, pode ter gente de fora do curso também? Pode, vai poder ter, sim. Nós vamos fazer daí uma inscrição, um formulário de inscrição, a pessoa preenche o formulário para que ela ganhe o certificado. Tá bom, Raquel? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Sobre a atividade. Alguém tem alguma dúvida? Atividade de políticas ambientais? Né? Então, já vi que metade fez, tá? Então, vamos ver a atividade. Tá? Então, tem aí a galera que tem que fazer ainda, tá? Vocês querem um prazo maior, quem não fez ainda? Se alguém quiser um prazo maior, eu mudo o prazo agora. Não? Então, a gente encerra ali, tá? E daí a gente vai digitar as notas. Eu vou assistir a todos, né? E aí eu vou dar a nota aí dos vídeos de vocês, ok? Ninguém tem dúvidas? Então, vamos fazer a chamada. Então, vocês basicamente põem o número de vocês e daí até semana que vem, quarta-feira, na palestra. Ana, Carolina, tá com alguma dúvida? Não, professor, é que meu chat bugou e eu não consigo colocar meu número. Tá, o teu número é 1, né? É o 5. 5, tá bom. Tchau, professor. Tchau.